Meu nome é Rodolfo Perna Ferreira, né? Estamos aqui na cidade de Monsenhor Paulo. Hoje eu sou responsável pela empresa VB Telecom. Nós prestamos serviço de acesso à internet, estamos iniciando a operação na entrega de TV e telefone fixo, né, através da fibra ótica. Eu sou nascido em São Paulo, no ano de 1974, vim para Monsenhor Paulo aos 11 anos de idade, já trabalhei em supermercado, já trabalhei com marketing, já fui gerente de instituição financeira, né, e hoje me dedico à gestão da VB Telecom, de gestão prática. Tá? Eu tenho vários cursos avulsos, vamos dizer assim, mas a minha formação acadêmica seria mesmo direito, e tenho uma pós-graduação em marketing. Essa seria a minha graduação. Então, na verdade, a parte de tecnologia, ela é muito dinâmica, né? Então a gente tem uma mudança contínua em tudo que acontece. As habilidades assim, que eu gostaria de aperfeiçoar seria o entendimento de redes, de telecomunicação, né? Até por conta de alguns momentos disruptivos que a gente deve ter, até com a chegada do 5G, algumas coisas que devem acontecer. Então seria um entendimento melhor acerca de redes em si. Então, na verdade, quando a gente empreende e até quando você gera um negócio, isso é quase que diário, né? A gente tem algumas dificuldades, tem as dificuldades pequenas do dia a dia e tem as dificuldades maiores. Eu até acho que os problemas, eu até não vejo muito como problemas ou como dificuldades. Eu acho que o diferencial está em conseguir resolver e tratar isso como natural. Mas nós já tivemos dificuldades grandes aqui na questão, tem uma até que é muito interessante, que nós temos uma estrutura hoje que recebe o nosso link, e ela fica lá em Três Corações. Monsenhor Paulo não é assistido pelas operadoras como Embratel, Claro, vamos dizer que eles não entregam link. E essa é a matéria-prima do nosso trabalho, que é entregar link para os nossos clientes. E como a gente não tinha nenhuma empresa para entregar link para nós, e a única empresa que entregaria seria a Oi, que seria um concorrente no potencial, a opção estratégica foi de não comprar link deles. E nós, à época, isso foi em 2009, nós contratamos uma empresa, que é uma multinacional, que entrega link para as operadoras, e essa empresa está na Fernão Dias, ela tem uma fibra na Fernão Dias, e a gente precisava buscar esse link na Fernão Dias. Então foi muito difícil, porque a gente não tinha estrutura nenhuma para buscar isso ainda. E nós começamos a procurar locais para conseguir trazer esse link para Monsenhor Paulo. E uma das questões também que a gente colocou é que a gente queria que isso fosse feito em um salto único, né? Que não houvesse vários saltos no transporte para dentro de Monsenhor Paulo, para que a gente tivesse uma qualidade. E nós procuramos isso, e a gente olhou vários morros ao longo da Fernão Dias e lugares que a gente de repente poderia colocar, porque a gente acaba tendo esse foco de achar que o lugar mais alto é o lugar que vai ter a melhor visada. E depois, fazendo um estudo de relevo, eu encontrei um lugar que ele fica mais baixo, só que ele faz uma espécie de um vale para Monsenhor Paulo. Só que ainda assim a gente precisava construir uma torre de 43 metros de altura, né? E nós fizemos todo o estudo via software. A gente não tinha uma garantia de que isso realmente daria certo. E lá a gente teve um condomínio com outros provedores. E os outros provedores, todos resolveram que para a cidade deles eles iam fazer saltos, e eles não queriam uma torre desse tamanho. Então nós acreditamos, investimos e fizemos essa torre com 43 metros de altura. E deu certo. Mas foi assim, foi uma aposta que a gente fez alta. Então hoje a gente buscou essa fibra na Fernão Dias, a gente percorre 3 km, entrega na nossa torre e faz a transmissão com rádio micro-ondas de lá para cá. A tarefa mais difícil são as decisões de rumo que a gente toma, né? Porque todo dia a gente pode escolher um caminho mais fácil ou um caminho mais difícil, né? Infelizmente a gente está em um país em que a ética e a honestidade às vezes é até desvalorizado.
E muitas vezes a gente toma esse caminho, mesmo que isso não traga um lucro imediato, ou que isso faça com que a gente deixe de ter alguns lucros. Então, essas decisões no dia a dia, de você deixar de fazer o que é fácil, mas não é ético, às vezes é difícil, até para a sustentação financeira da empresa, mas a gente faz isso no dia a dia da gente. A gente só faz aquilo que realmente é ético, que é correto e que é com respeito aos clientes e aos funcionários, aos fornecedores, enfim. Eu aprendi que a gente tem que ser persistente, porque o erro ele existe, ele é natural do que a gente faz. O importante é que você cometa erros que possam ser corrigidos e que eles tragam, muitas vezes o erro ele traz melhoria, né? Eu digo que a gente faz um ciclo de melhoria constante. Por que eu tive esse erro e o que eu posso fazer para que ele não aconteça mais? Então, quando a gente começa a fazer um ciclo, que eu falo que seria um ciclo virtuoso de melhoria constante, então os erros, na verdade, eles servem para dar mais estrutura e sustentação ao negócio ao longo do tempo. Então, a tecnologia da informação realmente ela é interessante, e eu diria que nesse momento até um pouco um enigma, porque quando a gente fala o futuro, claro que a gente vai ter que mensurar alguma coisa de tempo aí, né? Então, num curto espaço de tempo, nós já vamos ter algumas mudanças que eu considero que são mudanças disruptivas, né? A chegada do 5G, que isso já está sendo trabalhado, né? O Brasil já está definindo as frequências que ele vai trabalhar, a gente já tem alguns países europeus que já estão um pouco mais adiantados. Aqui em Santa Rita do Sapucaí o pessoal tem feito também alguns testes, então isso vai chegar, isso vai acontecer. A gente sabe que o Brasil acaba levando um tempo para se posicionar com relação às tecnologias em relação ao restante do mundo, mas isso vai chegar. O 5G ele vai trazer uma questão muito diferente do que a gente vê na tecnologia, que é aquela questão da gente dar vida para os dispositivos de verdade, né? Então a gente vai ter uma integração maior com relação à inteligência artificial, com relação à autonomia de máquinas, né? e de automóveis. Então a gente vai vir para uma situação onde tudo se comunica de uma forma muito diferente do que a gente tem hoje, né? Agora é claro que o grande desafio vai ser monetizar essa rede, né? Viabilizar ela do ponto de vista que você vê que o 5G ele vai exigir 4 vezes mais o número de antenas que você tem no 4G. E quando a gente fala isso, existe também alguma ameaça na estrutura de que a gente trabalha hoje, né? Que seria a entrega da internet para os clientes, e ao mesmo tempo existe uma oportunidade, porque essas torres todas de 5G elas dependem de uma estrutura em fibra ótica para que elas interliguem e para que elas funcionem bem, né? Então eu vejo que no futuro próximo a gente vai ter uma mudança muito grande na forma com que a gente lida com a tecnologia da informação. E até num futuro um pouco mais distante, a gente vai ter uma revolução mesmo com relação à inteligência artificial. Penso isso. E isso vai ameaçar uma série de empregos que existem hoje no mundo, isso vai ter que se reorganizar, né? Então a gente vai passar aí por uma situação bastante diferente. Espero que seja positiva para nós. Então a gente quer sempre trabalhar com uma infraestrutura que ela seja o quanto mais disponível para o nosso cliente, que a gente fala que hoje a disponibilidade ela já não é mais um diferencial, ela é básico, né? Eu tenho que ter disponibilidade do meu serviço. E nós, depois que a gente conseguiu um equilíbrio financeiro melhor e tudo, então a gente trabalha com mais de uma operadora que entrega circuitos para nós. E por facilidade, uma segunda operadora que a gente contratou faria a entrega nessa torre que eu contei para vocês, que a gente tem em Três Corações. Mas, por opção, para a gente ter uma estrutura melhor, nós resolvemos construir uma estrutura dentro de Varginha. Então aí nós fizemos uma comunicação de Varginha para dentro de Monsenhor Paulo. Aí nisso a gente teve toda uma dificuldade para conseguir criar e fazer com que os locais que dão possibilidade de transporte direto para dentro de Monsenhor Paulo de Varginha ficassem disponibilizados para nós,
né? E nós fizemos isso e foi muito importante. Então hoje a gente tem duas estruturas de backbone totalmente independentes, que se uma para inteira, a outra assume, e isso trouxe uma estabilidade muito boa para nós. Então, isso a gente falou um pouco ali na visão de futuro de TI, né? O mercado, eu acho que para os profissionais, ele vai ser muito bom, né? Agora eu penso que o profissional também, é importante que ele tenha uma visão global, que ele não seja meramente especialista, porque a gente chegou em um momento do mundo, ou em um momento das profissões, onde se dava muita importância por especialista. É claro que o especialista ele é importante, né? Ele é necessário, mas eu acho que os mais valorizados são aqueles que tiveram uma visão global e consigam fazer a integração entre esses especialistas para que as coisas funcionem bem. Mas o mercado, para os profissionais de TI, eu vejo ele como muito próspero e com muitas oportunidades e muito amplo. Então, né, vamos dizer assim que eu trabalhava, à época eu trabalhava numa grande empresa aqui na cidade de Monsenhor Paulo, e existiam demandas, a época até era com relação ao fornecimento de equipamentos, de informática, que isso era difícil, e eu comecei a montar consórcios para que pessoas pudessem adquirir computadores. Você vê, esse negócio já está ficando velho, né? Então, e as pessoas adquiriam esses computadores dessa forma, e eu tinha o meu trabalho principal, mas eu gostava de fazer isso. Isso foi desenvolvendo e foi ganhando um pouco mais de corpo. Com o tempo eu abri uma loja, né, de informática, até então era uma loja de informática, e a gente continuou se desenvolvendo. Eu deixei de trabalhar nessa empresa que eu trabalhava, depois eu fui ser gerente da Credivar, quando ela abriu aqui em Monsenhor Paulo. Então foi uma experiência até bastante válida, porque isso me fez ter uma organização financeira bastante interessante. E nesse tempo, com a loja de informática e eu ainda trabalhando na Credivar, surgiu a ideia de trazer a internet em Monsenhor Paulo, que Monsenhor Paulo não tinha. Até então a gente fazia aquelas conexões de escadas que você tinha que fazer à noite, para que não houvesse uma tarifação muito alta e etc e tal, e era sempre interurbano. Então nós trouxemos para Monsenhor Paulo, isso aí foi por volta do ano 2000, 2001, então já tem bastante tempo, e nós fizemos um link que era da cidade de Varginha para Monsenhor Paulo, que tem um amigo que é parceiro nosso até hoje, que é muito amigo nosso lá em Varginha, e eu comprava esse link dele. E o primeiro link que veio para Monsenhor Paulo era 256 KB de velocidade. Tá? E isso era suficiente para rodar um início de uma operação, e nós trabalhávamos com os modems, e o pessoal se autenticava e tinha aquele barulhinho chato do modem, né, para fazer a conexão, e ainda utilizava as linhas telefônicas. Então as pessoas tinham o custo agora não mais de interurbano, mas de ligação local ali, eles pagavam o pulso. E isso, sinceramente, naquele começo eu não tinha aquela ambição financeira necessariamente com o negócio. Eu achava que era importante, que a gente precisava fazer. E a coisa foi desenvolvendo, e acho que ali, depois de uns 3 ou 4 anos desse início que a gente tinha o discado, surgiu a tecnologia via rádio. Então a gente colocava uma antena no cliente, ainda era uma placa em separado, que você espetava no computador para dar essa conectividade, e nós começamos a operar então com o via rádio. Tinha ainda discada, depois o via rádio. E houve uma evolução muito grande nessa tecnologia do via rádio. Ela possibilitou velocidades interessantes e compatíveis com o que as operadoras maiores praticavam com a DSL nas cidades da região e na própria cidade de Monsenhor Paulo. E depois, em um momento também desse de crescimento nosso, nós chegamos à conclusão que não dava mais para comprar um link do parceiro que a gente tinha que trazer um link melhor. Quando a gente foi contratar um link de uma operadora aqui para dentro de Monsenhor Paulo. E, como eu disse, a gente não contrataria a Oi. E eu tinha conhecimento que a Embratel tem uma torre em Varginha que enxerga a cidade de Monsenhor Paulo.
Só que nos pedidos nossos de viabilidade, a Embratel negava. Eu falei, não, manda uma pessoa tua de estrutura que eu vou demonstrar para vocês que vocês conseguem entregar para a gente. E eles mandaram a pessoa de estrutura e nós mostramos, e aí eles começaram a entregar para nós. Aí foi quando nós começamos, esse era um circuito, eram 2 circuitos com 2 mega cada um. Isso foi bastante velocidade algum dia, né? E depois nós continuamos nessa evolução. Como eu disse para vocês, lá em 2009 nós fizemos a nossa torre, e aí nós pegamos um link era Impsat, à época, o nome da empresa, né, da operação dela, e começamos a trazer uma banda maior para dentro de Monsenhor Paulo. Então nós caminhamos aí em 2015 nós começamos a construir a rede fibra em Monsenhor Paulo. Primeiro a gente passou por algumas outras possibilidades de tecnologia e a gente acabou escolhendo a tecnologia GPON. A tecnologia GPON ela é interessante porque ela te dá uma velocidade interessante, te dá uma gerência de rede interessante, te dá uma proteção muito boa e você consegue fazer uma ramificação e a entrega. Então hoje a gente faz uma entrega FTTH puro dentro de Monsenhor Paulo, ou seja, é fibra a partir do nosso CPD até dentro da casa do cliente. Isso possibilitou e trouxe para a gente a vantagem de conseguir entregar mais serviços. Então, na cidade que a gente tem essa operação mais completa, Monsenhor Paulo, a gente consegue entregar internet, TV e telefonia fixa, isso tudo dentro da nossa própria operação, com o nosso equipamento. Todos os equipamentos nossos hoje já são equipamentos que têm portas gigabit na casa do cliente, então a gente tem capacidade de giga já hoje dentro da casa do cliente, e a gente deve passar pelos novos processos que algumas cidades hoje já estão fazendo, que são as velocidades de 100, 200, 300 megas, que a gente acredita que no futuro próximo a gente comece a estar entregando gigabit na casa do cliente, essa evolução natural da rede. Agora é claro que a gente faz isso sempre com muito critério e com muita preocupação. Então quando um provedor diz que vai entregar 100 megas na casa do cliente, ele tem que ter uma preocupação de que maneira que ele entrega isso. A nossa preocupação maior não é simplesmente entregar na porta da ONU. A nossa preocupação é que o cliente realmente possa perceber essa velocidade. Porque muitos entregam, às vezes o cliente tem um roteador lá que consegue dar 10 mega, 20 mega, a gente sabe que o roteador no comportamento dele ele degrada muito, então a gente tem feito alguns testes em laboratório e a gente já tem um cenário onde a gente entrega isso legal. Os roteadores precisam ter portas gigabit, precisam ser roteadores de capacidade maior. Os nossos equipamentos, quando a gente entrega para o cliente, eles fazem a parte de roteamento. O roteamento não fica por conta do roteador, isso desafoga o roteador e faz com que o roteador entregue também mais velocidade, porque o roteador Wi-Fi na casa da gente acabou assumindo um compromisso diferente do que era o dele, né? Até então era para ser só para dispositivos móveis, para você ter aquela mobilidade, andar dentro de casa, fazer as coisas que você quer, mas não era para ser o principal. E hoje ele está se transformando às vezes o principal. A pessoa tem uma TV, é uma TV smart, ela tem entrada para cabo de rede, mas geralmente as pessoas não colocam e trafegam no roteador. Então isso exige muito dos equipamentos, é onde a gente tem feito esses testes e tem feito as validações, e a gente trabalha muito com os clientes nossos esse conceito. Tudo que pode ser cabeado, a gente cabeia, a gente dá toda a estrutura, de todo o suporte, né, para o cliente, para que isso possa ser feito, para que ele tenha a melhor sensação possível. Então hoje o compromisso nosso é esse, de conseguir trazer para os nossos clientes a melhor percepção possível dentro do serviço que a gente entrega. E ter um compromisso pós-venda, que é não só entregar a internet, mas participar do dia a dia do cliente com as dificuldades, enfim, com qualquer cenário que possa aparecer na casa dele. Um dos grandes desafios que eu acho da tecnologia hoje não está mais em entregar a velocidade, entregar a banda, mas sim em dar suporte e sustentação para que o seu cliente consiga perceber e até ensinar o cliente a usar a tecnologia, né? Porque ela vai ficando muito abrangente.